Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um curso elaborado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Maurício Voltz dos Santos, integro o grupo de profissionais do escritório CCA Bernardon e o tema deste curso é DIRB, que é a famosa declaração acessória que recentemente foi instituída pela Receita Federal, cujo nome é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios, Imunidades de Natureza Tributária. Este curso ele foi dividido em 3 etapas, onde na primeira irei apresentar os objetivos da implementação desta obrigação acessória, explicar o porquê que a Receita Federal está exigindo que os contribuintes declarem as informações por meio dela. A segunda etapa nós vamos ver as questões pertinentes à legislação, os quais os contribuintes, pessoas jurídicas de direito privado, estão obrigadas a observar, quanto à forma de prazo, os benefícios que devem ser declarados, a questão de penalidades e todas as outras demais questões que envolvem o seu preenchimento. E por último, irei tratar aqui também da forma de preenchimento. Nós vamos pegar alguns casos práticos de como preencher, que embora seja uma obrigação acessória simples de ser preenchida, tem que tomar alguns cuidados, porque posteriormente ela vai ser objeto de auditoria interna pela Receita Federal. Então essas informações que serão prestadas, elas poderão vir a ser cruzadas com outras obrigações acessórias, conforme irei abordar no decorrer deste curso. Então, dando início a este nosso curso, vamos para a primeira etapa, que corresponde ao objetivo de sua implementação. Bem, se nós olharmos a legislação e suas alterações, a origem, o motivo que levou a Receita Federal a instituir essa obrigação acessória se iniciou lá em 2021, onde por meio da emenda constitucional de número 109 de 2021, de autoria do Senado Federal, foi exigido, o Senado Federal, na verdade, ele mandou para o presidente da República, como se fosse uma exigência, né, de que houvesse uma revisão nos gastos com benefícios tributários. Isto porque hoje os benefícios tributários do governo federal, eles correspondem a uma média entre 4,6% do PIB do Brasil. E nessa emenda constitucional tem uma meta que até 8 anos após a publicação, ou seja, se ela foi publicada em 2021, então até 2029, a meta do governo é de que esses gastos com benefícios tributários correspondam apenas a 2% do PIB. Ou seja, hoje eles estão em 4,6%, sendo que a meta é apenas 2%. Então, se a gente olhar em questões de números, né, o governo federal ele pretende reduzir pela mais do que a metade os gastos com benefícios tributários. Então, muitos dos benefícios tributários hoje que o governo federal concede aos contribuintes, possivelmente no decorrer dos próximos anos, eles podem vir a ser cortados. Isto não é uma questão que de fato vai ocorrer, mas se nós olharmos o interesse do governo, possivelmente vai ocorrer ao longo destes anos. Então hoje, conforme comentado já pelos próprios auditores da Receita Federal, há mais de 200 benefícios vigentes no Brasil, no âmbito federal, que possivelmente eles vão ser revistos. Mas como vou abordar aqui mais para frente, apenas 16 benefícios hoje são objetos da DIRB. Então, apesar de ter um número relativamente grande de benefícios, apenas os contribuintes que usufruam de algum desses 16 benefícios fiscais devem transmitir a DIRB. Claro que ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, a Receita Federal vai aumentar gradativamente a quantidade de benefícios a serem objetos de declaração na DIRB e possivelmente muitos contribuintes que hoje não estão declarando a DIRB entram na obrigatoriedade de declará-la nos próximos períodos. Então é importante ficar atento nesta questão e ir acompanhando as alterações que ocorrem na legislação da DIRB para não deixar de declará-la nenhum mês sequer. Até porque, como nós vamos ver no decorrer deste curso, há penalidades e as penalidades não são baixas. Então, nesse primeiro momento, o objetivo da Receita Federal, conforme falei, é revisar esses benefícios fiscais que estão sendo usufruídos pelos contribuintes
Como são 200 benefícios, ela apenas incluiu 16, que são aqueles que ela verificou que são de maiores valores expressivos, né? Então, nesse primeiro momento, a intenção da Receita Federal é apenas trabalhar com conformidade e não revogação de benefícios. Então, o que ela pretende obter através dos dados informados da DIRB prestados pelos contribuintes? É verificar se aqueles contribuintes que estão usufruindo desses benefícios, eles estão atendendo às condições. Porque, por exemplo, eles comentaram numa notícia, foi no live, que, por exemplo, tem contribuintes, tem postos de combustíveis usufruindo de benefícios do PERSE, sendo que o programa do PERSE ele é destinado apenas a pessoas do setor de eventos. Então, segundo a Receita Federal, trabalhando só com a questão da conformidade, é possível possibilitar que aqueles contribuintes que tenham direito de utilização de determinados benefícios, eles possam continuar usufruindo, não sendo necessário cortar esses benefícios, mas será possível excluir, ou seja, identificar aqueles contribuintes que estão usufruindo de benefícios não atendendo à conformidade da legislação tributária. Então, quanto à questão dos objetivos da implementação da DIRB, seriam estas as informações que nós temos a discutir. E agora a gente passa para a questão da legislação que rege tanto a instituição, a criação da DIRB, como também a regulamentação pela Receita Federal desta nova obrigação acessória. Bem, entrando agora na questão da legislação que rege o preenchimento, a instituição da DIRB, nós temos hoje vigente a medida provisória de número 1227 de 2024 e também a instrução normativa publicada pela Receita Federal de número 2198 de 2024. Essa medida provisória de número 1227, ela foi publicada no dia 4 de junho de 2024, uma edição extra do Diário Oficial da União, e foi uma norma que deu muito a falar, porque além da instituição da obrigação dos contribuintes declararem na Receita Federal os benefícios tributários que eles utilizam, ela também tratou de mais outras questões atinentes a tributos, que foi relacionado ao PIS e à COFINS. Essa medida provisória, na época, ela havia vedado os contribuintes de utilizarem créditos de PIS e COFINS em compensação com os tributos com os débitos de outros tributos no âmbito da Receita Federal, e também ela havia vedado o ressarcimento de créditos presumidos de PIS e COFINS relacionados a alguns setores. Embora essa medida provisória, esses dois últimos pontos que eu comentei, quanto à vedação da compensação de créditos de PIS e COFINS e a utilização, o pedido de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS, eles acabaram perdendo eficácia porque o próprio Senado, o Congresso Nacional, baixou um ato de número 36/2024, onde ele diz que o artigo 6º dessa medida provisória, que corresponde a esses dois assuntos, ele perdeu eficácia. Mas os outros assuntos relacionados, tratados nessa medida provisória, eles continuaram vigentes. E um deles foi o quanto à instituição dessa nova declaração, dessa obrigação acessória. Então, lá no artigo 2º da medida provisória de número 1227, o governo federal dispôs assim: a pessoa jurídica que usufruir de benefício fiscal deverá informar a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por meio de declaração eletrônica, em formato simplificado. Bem, veja, conforme havia comentado lá no início, essa declaração ela tende a ser simplificada, o seu preenchimento simplificado, mas, como nós vamos ver, ela exige algumas informações que não necessariamente são simplificadas, que são os benefícios dos tributos usufruídos pelas pessoas jurídicas, que, em alguns casos, não é tão fácil assim de obter esse valor. Então, a pessoa jurídica fica obrigada a informar a Receita Federal do Brasil, por meio de declaração eletrônica em formato simplificado, os incentivos, as renúncias, os benefícios ou as imunidades de natureza tributária de que usufruir, e o valor do crédito tributário correspondente. Aqui o valor do crédito tributário correspondente
é o valor que a pessoa jurídica deixou de pagar daquele tributo em razão da aplicação do benefício, ou da renúncia, ou da imunidade, ou do próprio incentivo. E também outra informação importante que é possível obter através do próprio artigo 2º é aquela que consta lá no parágrafo 2º. O que ele diz, né? O texto desse dispositivo legal, que a concessão, o reconhecimento, a habilitação, a coabilitação e a fruição de incentivo, a renúncia ou benefício de natureza tributária de que trata este artigo, fica condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos: que o contribuinte tenha regularidade fiscal, ou seja, a certidão negativa de débito, FGTS e CADIM, inexistência de sanções, improbidade administrativa, assim como também ao meio ambiente, faça a adesão ao domicílio tributário eletrônico e tenha a sua regularidade cadastral no CNPJ, ou seja, que ela não pode estar com o CNPJ inativo por falta de entrega de obrigação acessória, dentre outras situações. Então, esse parágrafo 2º, o contribuinte deve estar muito atento, porque aqui ele institui uma nova condição para a usufruição dos benefícios. Voltando um pouco aqui ainda na questão da medida provisória de número 1227, conforme também havia comentado lá no início, a intenção do governo é trabalhar nesse início da instituição da DIRB com a conformidade. E ocorre que muitos benefícios fiscais usufruídos pelos contribuintes, eles acabam sendo autoaplicáveis. Ou seja, o próprio contribuinte, quando ele faz a sua apuração do seu imposto, ele já vai lá no SPED, por exemplo, contribuições, e ele mesmo declara que ele tem aquele benefício fiscal e acaba usufruindo dentro do próprio mês. E a Receita Federal, naquele momento, ela não acaba tendo controle se o contribuinte tem condições, está em conformidade ou não para usufruir daquele benefício. Então, o objetivo aqui da Receita Federal é, por meio da DIRB, verificar se o contribuinte que usufruiu dos benefícios, ele atendeu às condições previstas na legislação para usufruir daquele benefício. Agora, então, entrando na questão da Instrução Normativa de número 2198/2024, que foi publicada no dia 18 de junho pela Receita Federal, contendo as regras e as condições para a apresentação desta obrigação acessória. Lá no seu artigo, então, 2º, essa Instrução Normativa dispõe que são obrigados a apresentar a DIRB mensalmente, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ou seja, se a empresa ela tem diversas filiais, e esses diversos estabelecimentos usufruem receitas com benefícios tributários, por exemplo, a empresa deve preencher lá na DIRB o montante do total dos benefícios fiscais utilizados, né, por todos os estabelecimentos de forma centralizada. Ou seja, os valores lá eles não vão abertos por filial, e sim é um valor consolidado. Então, são obrigados a apresentar a DIRB mensalmente, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, desde que usufrua de ao menos um dos incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária relacionados ao anexo único da Instrução Normativa de número 2198. As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, e os consórcios que realizam negócios jurídicos em nome próprio. Então, aqui, como mencionei anteriormente, hoje há no Brasil mais de 200 benefícios fiscais no âmbito federal. E somente estão obrigados a entregar a DIRB aquelas pessoas que usufruem dos 16 de um ou mais benefícios constantes lá no anexo único da Instrução Normativa de número 2198. Então, hoje, há muitas pessoas jurídicas utilizando benefícios que ainda não estarão obrigadas à entrega da DIRB, mas que posteriormente passarão a obrigatoriedade dessa obrigação acessória. Então, ressalto novamente, é importante aquelas pessoas jurídicas que verificaram lá na Instrução Normativa de número 2198, que hoje que não estão obrigados à entrega da declaração, fiquem acompanhando mensalmente as alterações que ocorram lá no anexo único dessa Instrução Normativa, porque pode ser que hoje não estão obrigadas, mas futuramente e possivelmente estarão obrigadas
ao cumprimento dessa obrigação acessória. E também nós temos recebido bastante dúvidas quanto aos benefícios fiscais. Algumas pessoas estão nos perguntando se benefícios de subvenção para investimento, relacionado ao ICMS, relacionado a outros tributos, se elas usufruem de tributos relacionados ao ICMS, subvenção para investimento, estão obrigadas a entregar os benefícios fiscais. A resposta é não. Somente aquelas pessoas jurídicas usufruem dos 16 benefícios relacionados ao anexo único. Uma particularidade também quanto à obrigatoriedade é quanto às sociedades em contas de participação. No caso da sociedade em conta de participação usufruir o benefício fiscal, algum benefício fiscal, e ela esteja sujeita à obrigatoriedade do envio da DIRB, a própria SCP deve enviar a DIRB em seu próprio nome, e caso o sócio ostensivo também usufrua do benefício, ele deve enviar a DIRB em seu próprio nome. Então aqui nós chegamos, está na tela aqui, os 16 benefícios que hoje estão relacionados lá no anexo único da Instrução Normativa de número 2198. Como nós podemos ver aqui, tem diversos tipos de benefícios e de regimes fiscais, que abrangem diversos tributos, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de importação, IPI, CID e até a CPRB. Então aqui na verdade nós temos, quando do preenchimento da DIRB, nós vamos ver mais para frente, a pessoa jurídica ela deve apurar o quanto que ela deixou de pagar de cada um desses tributos no mês e informar de forma separada por tributo e por tipo de benefício fiscal. Aqui tem algumas particularidades, como por exemplo ali na questão do CPRB. Na CPRB, o contribuinte ele deve apurar o quanto que ele pagaria de INSS caso ele não tivesse optado pela CPRB e o quanto ele pagou de CPRB naquele mês. E o valor a ser declarado corresponde à diferença entre esses dois valores. E claro que naqueles meses onde o valor da CPRB ele é superior ao INSS, aí a empresa não deve declarar nada, porque na verdade ela não acabou tendo nenhum benefício fiscal. Também outra dúvida que nós recebemos com bastante frequência aqui é quanto àqueles benefícios fiscais relacionados a regimes especiais, como por exemplo o REID. Porque o REID, quem tem o benefício fiscal é o adquirente da mercadoria e quem aplica a suspensão é o próprio fornecedor. Nesses casos, a própria Receita Federal já postou uma orientação no seu site, onde ela diz que quem deve declarar o benefício, nesse caso, é a pessoa jurídica habilitada ou coabilitada ao próprio regime especial. Então, nesse caso em específico do REID, quem deve declarar lá na DIRB os benefícios é o próprio adquirente da mercadoria e não o fornecedor. Agora, quanto às regras relacionadas à dispensa da apresentação. Quem está dispensado da DIRB hoje, de acordo com a Instrução Normativa de número 2198, lá no seu artigo 3º, é as empresas optantes pelo Simples Nacional, enquanto elas permanecerem optantes por esse regime de tributação, exceto com relação àquelas pessoas jurídicas que tributam, que recolhem o Simples Nacional com base no anexo 4 e recolhem o INSS de forma separada e são optantes pela CPRB, porque nesse caso ela fica obrigada a transmitir a DIRB. Claro que daí nessa situação, o único benefício fiscal que ela vai declarar lá na DIRB é a própria CPRB. Também estão dispensados da entrega o microempreendedor individual e a pessoa jurídica e demais entidades em início de atividade relativamente ao período compreendido entre o mês em que forem registrados seus atos constitutivos e o mês anterior àquele que for efetivada a sua inscrição no CNPJ. Aqui, neste caso, aquelas pessoas jurídicas que derem entrada, por exemplo, na junta comercial em determinado mês e forem inscritas no CNPJ somente no mês seguinte. Naquele mês que elas deram entrada, elas ficam dispensadas de apresentar a DIRB. Outra situação aqui também, que não se trata de uma dispensa específica disposta na legislação
mas de um caso onde ela não está obrigada a entregar a DIRB, é naqueles meses em que o contribuinte não usufruiu nenhum benefício. Nesse caso, ele não precisa entregar a DIRB, não precisa entregar com valores zerados, nem nada. Ele apenas não transmite a declaração. E agora, quanto à questão dos prazos, né? Lá no artigo 5º da instrução, também da instrução normativa de número 2198, o prazo previsto para a entrega dessa declaração acessória, ele é mensal, ou seja, o contribuinte deve declarar mensalmente o valor obtido, o valor do benefício auferido, usufruído em cada mês. E o prazo de entrega dessa declaração acessória é até o dia 20 do segundo mês subsequente ao período de apuração. Há aqui alguma exceção quanto aos benefícios usufruídos a título de imposto de renda e contribuição social. Porque no caso que a pessoa jurídica apurar esses tributos com base trimestralmente, ela deve informar os valores do benefício nos períodos de apuração no encerramento de cada trimestre, ou seja, seria março, junho, setembro e dezembro. E quando ela apurar o imposto de renda e a contribuição social de forma anual, ela vai declarar os benefícios no período de apuração anual. Claro que aqui deve ser observado o prazo também de entrega, que é até o dia 20 do segundo mês subsequente ao período de apuração dos benefícios fiscais. Então, tomando como exemplo aqui o mês de junho, a DIRB deverá ser entregue até o dia 20 de agosto de 2024. E aqui uma particularidade que, como regra geral, está previsto também na legislação tributária, quando o vencimento federal ele cai em dia não útil, geralmente se antecipa. Mas o que nós vimos aqui no calendário desta federal é que, com relação a essa obrigação acessória, inclusive é o que está expresso no texto da legislação, é que nesse caso ele não observa essa antecipação. Se no dia 20 do segundo mês subsequente caiu em dia não útil, esse será o prazo para a entrega da declaração. Pelo menos foi esta a informação que constou na agenda tributária da Receita Federal para o dia 20 de julho de 2024. E ainda com relação ao prazo de entrega, é importante observar que, embora a medida provisória de número 1227 ela tenha sido publicada somente agora em junho, o governo federal acabou retroagindo a exigência da entrega dessas informações. Ou seja, o contribuinte ele deve declarar também os benefícios usufruídos entre janeiro de 2024 e maio de 2024, sendo que o prazo para a entrega dessas obrigações acessórias termina agora no dia 20 de julho, que é no próximo sábado. Então, caso o contribuinte esteja obrigado a entregar a DIRB de janeiro a maio de 2024, ele deve transmitir uma declaração para cada mês. Também a parte mais importante, né, da legislação tributária e que deve ser analisada com bastante cuidado é quanto à questão das penalidades no caso de falta de entrega da obrigação acessória, entrega em atraso ou também até erro na seu preenchimento. Então, conforme disposto lá no caput do artigo 7º da Instrução Normativa de número 2198, o texto dispõe que a pessoa jurídica que deixar de apresentar a DIRB no prazo estabelecido ou que apresentá-la em atraso estará sujeita às seguintes penalidades alternativas, sendo que estas ficam limitadas a 30% do valor dos benefícios usufruídos, calculadas por mês ou fração, incidente sobre a receita bruta, apurada no período. Então, a multa corresponde a 0,5% sobre a receita bruta de até R$1 milhão, 1% sobre a receita bruta de 1 milhão a 10 milhões de reais e 1,5% sobre a receita bruta acima de 10 milhões de reais. Ainda assim, será aplicada uma multa de 3% sobre o valor das informações omitidas, inexatas ou incorretas. Aqui há um ponto importante a ser observado, que o próprio fisco traz no parágrafo do artigo 7º dessa instrução normativa, que no caso de divergência informado na DIRB em razão da metodologia adotada para apurar o valor dos benefícios fiscais,
não será exigida multa pelo erro no seu preenchimento. Agora, então, entrando para a etapa final do nosso curso, né, nós vamos abordar aqui um caso prático de preenchimento da DIRB. Como nós vamos ver, tem um preenchimento fácil, mas como já falei lá anteriormente, deve se atentar muito aos valores a serem declarados, os benefícios que também devem ser declarados, porque futuramente essas informações, inclusive a Receita Federal já salientou, elas serão objeto de auditoria. Então é muito importante que os valores declarados aqui sejam valores que também possam ser apurados em diversas outras obrigações acessórias, ou seja, não pode ter discrepância entre os valores declarados em DIRB e, por exemplo, os benefícios fiscais declarados lá na FD Contribuições. Claro, aqui também tem diversas outras obrigações acessórias que a Receita Federal vai se utilizar para fazer o cruzamento dessas informações. Como, por exemplo, lá na FDRINF, nós temos a CPRB. Então, possivelmente, ela vai ser cruzada com a DIRB. Lá na escrituração contábil fiscal, temos os benefícios do imposto de renda e da contribuição social, que também podem ser cruzados aqui com a DIRB. IPI, que é declarado lá na FD, ICMS e IPI, também pode ser declarado aqui com a DIRB. Então, nós temos diversos cruzamentos que a Receita Federal vai fazer entre as informações prestadas pelos contribuintes aqui com aquelas declaradas nas demais obrigações acessórias. Então, a DIRB ela é de preenchimento diretamente lá no ECAC. A Receita Federal disponibilizou um formulário onde o contribuinte pode acessar através do seu certificado digital e fazer o seu próprio preenchimento. Claro que hoje essa informação ela é prestada de forma fácil e rápida, isto porque nós temos apenas 16 benefícios, então, mas conforme salientado pela Receita Federal, hoje há mais de 200 benefícios vigentes no país, então a tendência é que a quantidade de informações a serem prestadas aumente ao longo dos próximos períodos. Então a Receita Federal já comunicou que ela vai disponibilizar uma versão web service, onde ela vai permitir que as pessoas jurídicas transmitam suas informações de forma automática, sem precisar acessar aqui o ECAC e preencher manualmente. Então, a funcionalidade da DIRB está disponível lá dentro do ECAC, na questão de regimes especiais. E quando o contribuinte acessa a declaração, a questão de regimes especiais e DIRB ali, ela já pode iniciar uma nova declaração. Então, na verdade, essa declaração ela é entregue mensalmente, então o contribuinte tem que acessar mês a mês. Claro que agora, para o mês de janeiro até maio, ele vai ter que repetir esse processo todo mês. Importante que o contribuinte não esqueça nenhum mês, porque, conforme a gente já acabei de comentar, as multas são pesadas. Então, façam um preenchimento mês a mês e depois certifiquem-se de que todos os períodos de apuração foram realmente transmitidos. Então, aqui é um exemplo de um benefício fiscal do qual o contribuinte se utilizou. Nesse caso aqui, ele vai preencher apenas o valor que ele deixou de pagar da CPRB. Nesse mês aqui, por exemplo, ele deixou de pagar R$5.000 a título de INSS em razão dele ter optado pela CPRB. Ele apenas informa o valor, clica em concluir. Claro, se ele tiver mais benefícios fiscais, ele também deve informar os demais benefícios fiscais. E depois ele já tem a questão do recibo de entrega. E aqui, após ele ter finalizado a questão a transmissão da declaração, dessa declaração, ele vai na tela de consulta e ele pode visualizar todas as declarações que ele transmitir. Ressalto, importante que após transmitirem as declarações de janeiro a maio, voltem aqui na tela consulta e certifiquem-se de que foram transmitidos todos os meses, porque cada mês corresponde a uma obrigação e, na falta de uma, poderá haver a cobrança de multa. A multa, então, nessa questão, caso o contribuinte seja penalizado, ela não é emitida de forma automática. A Receita Federal, após
um período, ela vai fazer o lançamento de ofício no contribuinte. Então não adianta querer emitir o DARF para pagar, porque o contribuinte não vai conseguir, ter que aguardar a ST Federal notificá-lo. Bem, pessoal, nós estamos chegando então ao final do nosso curso que tratava sobre a DIRB. E de forma resumida, quero ressaltar aqui alguns pontos que eu abordei durante esse curso e que julgo importante levar ao conhecimento novamente de vocês para que fique bem fixada essas questões. Então, a primeira delas é quanto os contribuintes verificarem lá os requisitos para a usufruição dos benefícios fiscais que estão relacionados lá no parágrafo 2º do artigo 2º da medida provisória de número 1227, dentre eles é a regularidade fiscal, a adesão ao domicílio tributário eletrônico e a regularidade cadastral no CNPJ. Também gostaria de ressaltar que estão obrigados à entrega da DIRB apenas aqueles contribuintes que usufruem de um ou mais dos benefícios fiscais relacionados lá no anexo único da Instrução Normativa de número 2198, e os contribuintes que têm usufruído um desses benefícios entre os meses de janeiro a maio de 2024, eles também ficam obrigados a transmitirem as informações correspondentes a esses períodos de apuração, sendo que o prazo para entrega dessa obrigação acessória é agora o dia 20 de julho. Com relação aos demais períodos de apuração, a partir de junho de 2024, o prazo é até o dia 20 do segundo mês subsequente ao período de apuração. E também aqueles contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional e recolham a CPRB, eles também ficam obrigados à transmissão da DIRB. Então, pessoal, seriam estas as informações que nós teríamos a abordar com relação ao preenchimento e a questão da legislação que trata da obrigatoriedade da DIRB. Eu espero que tenha sido esclarecido essas questões de preenchimento e obrigatoriedade. E, havendo dúvidas, nossa equipe de consultoria da CCA Bernardão está disposta para atendê-los e esclarecer as principais dúvidas relacionadas ao preenchimento dessa nova obrigação acessória. Um abraço a todos.